Parlapatão, ou seja, mentirosa, impostora. Essa foi a expressão usada por Roberto Salles, prefeito de Arinos, ao responder um ofício encaminhado à Câmara dos Vereadores. O insulto foi tamanho que já se fala em cassação do mandato do prefeito. Em Arinos, o prefeito Roberto Salles causou um alvoroço na Câmara dos Vereadores ao responder um ofício utilizando uma palavra curiosa e de grande significância: parlapatão. Eu tomei conhecimento dessa questão através de um ofício que o nobre colega vereador Fábio Valadares fez, e nós encaminhamos ao prefeito, e era justamente com relação à tomada de preço da questão como foi licitado e a contratação da consultoria administrativa do Poder Executivo. Então, isso, ao tomar conhecimento do ofício dirigido ao vereador e automaticamente à Câmara, né, a gente tomou um susto, a Câmara tomou um susto na forma de como foi tratado o Poder Legislativo, principalmente o colega que foi o maior atingido, mas isso deixou transparecer que também a Câmara, e deixou uma expectativa na Câmara muito grande, que os colegas ficaram nesse momento insatisfeitos. Existe uma insatisfação com relação a esse ofício, insatisfação. Eu vou citar apenas um trecho. Ao tomar conhecimento do requerimento do ilustre vereador Fábio Valadares, os membros de nosso governo festejaram a atitude do referido agente político, pois isto significa que sua vontade e poder fiscalizatório, associado à sua conhecida e acentuada retórica de parlapatão, depois de um longo descanso de 8 anos, voltava a se aflorar. O parlapatão volta à cena, pois, quando o governo municipal de Arinos se encontra em mãos de parentes e correligionários do senhor Fábio Valadares, sua retórica parlapatônia e sua vontade de fiscalizar adormecem em águas calmas. Então, essa, mais ou menos, é a tona do ofício, é o teor, mas tem mais coisa. Então, isso gerou um clima de insatisfação na Câmara. Para ficar mais claro, o ofício que foi encaminhado pelo senhor Fábio Valadares, na verdade, ele nem precisou passar pela sua votação. Houve a maioria dos vereadores assinar esse ofício para chegar até o prefeito. Foi muito bem colocada a sua pergunta, pelo seguinte: o presidente só vota em caso de desempate. Porém, no caso do encaminhamento do ofício, foram encaminhados por vários vereadores, foi votado por 8 vereadores da Câmara, quer dizer, não teve a necessidade do presidente votar. Então, e também não chegou nada à presidência da Câmara que fizesse com que desse andamento ou não a determinada situação. Então, tudo o que se fala hoje é expectativa. Roberto Salles, prefeito eleito com mais de 60% dos votos em Arinos, disse que foi apenas uma palavra usada e interpretada de forma errônea. Há 100 dias, né, já de mandato, e existe hoje na cidade de Arinos um falatório aí de que a Câmara poderia estar vindo a cassar o seu mandato hoje. Mas o ponto-chave disso foi apenas o uso de uma palavra, que seria parlapatão, né? Já utilizado na história aí por outro governante. O senhor se arrepende de ter utilizado essa palavra? Essa palavra é pouco conhecida, evidentemente, aqui no nosso meio, mas é uma palavra muito conhecida no cenário nacional da política brasileira, né? Inúmeros personagens da história, políticos, como ilustres senadores da República, um exemplo, por exemplo, Pedro Simon, um senador da República hoje, do PMDB, do meu partido, foi chamado pelo Fernando Henrique de parlapatão. O que é que significa, na linguagem hoje, parlapatão? Significa a pessoa que não tem muito compromisso com a verdade, a pessoa que faz assertivas sem
constatar a veracidade delas. Então, as pessoas que realmente quer aparecer muito, que fala e conta muita vantagem, em suma é isso, né? Essa situação ela vai ser resolvida agora na próxima segunda-feira em uma reunião na Câmara dos Vereadores. Para essas pessoas que estão apoiando ou que estão cientes, né, da situação que o Fábio veio a colocar, o que o senhor tem a dizer aí para essa população? Eu tenho a dizer que toda a população pode ficar tranquila, segura, que eu não vejo, como advogado, menor possibilidade de que esse caso em si possa trazer alguns transtornos para a boa condução do nosso trabalho à frente do Executivo, mas, independente de qualquer coisa, eu respeito muito o Legislativo. Já acabei de fazer um requerimento de uma sessão especial para o dia 15, segunda-feira. Eu vou estar prestando conta a toda a população de Arinos e aos seus representantes, né, que são os 9 vereadores que compõem a Câmara. Eu vou estar prestando contas dos meus 100 dias de governo. Fábio Valadares, vereador, o qual é chamado de parlapatão no ofício de resposta do prefeito, conversou com nossa equipe apenas por telefone. Afirmou estar sim impressionado com a postura tomada pelo então prefeito Roberto Salles e que aguardará a reunião realizada nesta segunda-feira para se pronunciar a respeito do assunto. Eu tenho convicção plena que não é uma palavra não apropriada, pode-se assim dizer, né? Se causou algum dissabor maior ao Fábio Valadares, eu peço desculpas, eu tenho humildade para isso, mas o importante, o ponto alto, é que nós queremos construir uma sociedade digna, uma sociedade boa e principalmente valorizar as pessoas de Arinos.